Oi, oi, que bom! Hoje deu certo a conexão, que maravilha! Tudo tranquilinho para nossa live de hoje. França, bem-vinda! Nádia, que legal! Povo chegando aí para participar com a gente, né? Dessa live tão aguardada. E que, falando de ansiedade, na terça-feira eu fiquei muito ansiosa. Meu nível de ansiedade foi bem grande. Até comentei com o doutor depois que me deu sudorese, coração ficou, né? Porque a gente marcou a live e as pessoas aguardando e mandando mensagem, perguntando da live e nada. E eu achei até que era um problema na minha internet, mas deu pane em todo o Instagram. Até porque com essa quarentena tá todo mundo conectado, né? Tá todo mundo aí nas redes sociais, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui e eu quero começar perguntando: quem aí é ansioso, levanta a mão. Coloca aqui eu, né? De 0 a 10, qual é o seu índice de ansiedade? Para a gente conhecer um pouquinho quem está aqui participando com a gente. Tira uma foto, fala, ó, estou aqui na live com a Cibele e com o Calil. Venha participar com a gente, porque quanto mais gente, mais benefício eles terão, né? E nós vamos então hoje, ó, tem gente falando que a ansiedade aqui nível 9, então uma ansiedade bem alta, né? Que legal, vocês vão se beneficiar bastante. O Dr. Calil é um psiquiatra, né? Que a gente tem essa parceria de encaminhamento de pacientes, dos resultados, né? Que os pacientes têm com o tratamento psiquiátrico, desse acompanhamento mesmo. Então é muito bacana. E ele vem hoje contribuir. Só estou aguardando ele entrar para a gente já dar início. Que legal, ó, todo mundo aqui é ansioso. Quando a ansiedade é no nível normal, ótimo, né? Pior quando a ansiedade extrapola o nível de um nível patológico, vamos dizer assim, né? Inclusive eu até fiz uma postagem falando sobre a diferença da ansiedade normal e a ansiedade patológica. Seja bem-vinda, Júlia, Ana Maria, Bianca. Vamos ver aqui, tem bastante gente. Bé, Karina, Gabi. Vamos lá, esperar, né? Dr. Calil chegando. Vânia, Kilive. Uau, que nome diferente. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Alguém aí sabe? Thaís, bem-vinda. Alguém já ouviu falar da ansiedade generalizada? Não? Querem deixar pergunta? Pode escrever aqui, tá? Que a gente vai ter o maior de vocês, tá bom? Vamos lá. Tá chegando. Prepara. Chegou! Olá, Cibele, boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Boa Hoje deu noite. certo. Hoje deu certo. Pois é, isso que eu falei. Doutor, já chega chegando, se apresentando, todo mundo quer te conhecer, saber quem é o doutor Calil. Então, a sua internet, eu não estou conseguindo, tá rodando aqui ainda. Depois vocês me falem se vocês estão vendo bem o doutor daí, porque para mim não tá rodando aqui. Tá aí? Oi, oi. Muita gente chegando, maravilha. Marina, Pati, Gilmara, Ari, Anne.
Luísa, acho que deu algum probleminha na internet do doutor. Vamos lá, vamos esperar. Oh, chegou, muito bem. Agora sim. Você não estava aparecendo aqui pra gente, doutor. Ah, sim. Agora estou, né? Agora sim. Agora deu Tá bom. certo. Então já Muito bem. chega chegando, falando quem é, né? Quem é você, o que que você faz, onde você atende. Se apresenta um pouquinho, então, para os nossos seguidores aqui. Tá certo, muito bem. Então, meu nome é Calil, né? Calil Carneiro. Eu sou psiquiatra, né? Acho que é interessante, Sibeli, a gente, para quem já é mais interessado em saúde mental e te segue, acho que conhece bem a diferença, né? Mas existem muitas pessoas que precisam saber o que é um psiquiatra, qual a diferença de um psiquiatra e de um psicólogo, né? Então, um Sim, psiquiatra é um médico, né? Que depois que termina os 6 anos de medicina, vai se especializar, então, aí em saúde mental, né? Então, eu sou psiquiatra na cidade de Marília e de Ourinhos, né? Atualmente, eu sigo a minha prática no consultório particular, no CAPS, em Marília, né? Pela Prefeitura de Marília, e na FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília. ótimo. Então, ó, ele atende em Ourinhos, né? Agora atendendo online, né, doutor? Como que tá aí essa questão do online? Tem conseguido atender bem? Tá tranquilo? Estamos todos nos adaptando, né? Eu agradeço bastante a compreensão dos pacientes. A maioria entendeu, né, a necessidade nesse momento. Estão aí ficando mais afim, né, com os meios de comunicação via internet. Então, acho que está dando certo, sim, para a maioria das pessoas. Ai, que bom, que bom. Então vamos lá, né? Vocês têm muita gente aqui com a gente. Eu quero agradecer a cada um, né, que está aqui conosco. Deixa a sua pergunta, a gente tenta responder até o final da live. Esse canal é exclusivo para vocês, tá? Então, assim, doutor, a gente vai falar de ansiedade. E, Ah, ne- sim, vamos lá. E nesse momento, né, a gente sabe que as pessoas ficaram ainda mais ansiosas. Eu, enquanto psicóloga, eu vejo essa queixa dos meus pacientes, as pessoas entrando em pânico mesmo, né? Sim, E nós somos, todos nós temos uma ansiedade que, em algum nível, que é considerada normal, sim, né? sim. Mas a gente sabe que a ansiedade normal é diferente da ansiedade patológica. Então eu queria saber assim, o que é a ansiedade generalizada? O que ela causa? Qual é a diferença de um para o outro? O senhor poderia estar falando para a gente entender melhor a diferença de uma e de outra? Claro, eu acho que é bem importante a gente começar por aí mesmo, né? Quando a gente fez lá a chamada para a live, a gente escreveu lá um termo que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Sim, Para a gente entender esse termo, a gente precisa entender algumas coisas antes, né? E é bem importante a gente fazer essa separação, né? sim, Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar é o que é um transtorno mental, né? certo. Independente de qual seja ele. Então, um psiquiatra, ele geralmente está preocupado em observar o que a gente chama de alteração de um estado mental. E essa é uma tarefa, às vezes, bastante complicada, pelo Sim, fato de que as questões físicas são muito mais fáceis de serem observadas e de serem medidas, né? Então, quando a sim, gente pensa febre, a gente sabe que febre é uma temperatura corporal acima de 37,8. E isso é assim para mim, para você, para qualquer pessoa. Quando a sim, gente pensa em ansiedade, tristeza ou qualquer questão relacionada aos aspectos emocionais, ela vai ser necessariamente diferente para todas as pessoas. Então, os estados mentais, eles são difíceis de serem avaliados
porque eles são complexos e eles são singulares. Então, eu posso experimentar uma mesma sensação subjetiva e você uma sensação parecida e ela ser danosa para mim, ela me causar desconforto e não causar a mesma coisa em você, por exemplo. Sim, Então, a gente pode resumir a conversa pensando no seguinte: o transtorno mental é uma alteração do estado mental, ou seja, da maneira como eu me sinto, como eu comunico, como eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, que me traga algum tipo de sofrimento, ou que traga um sofrimento àquelas pessoas que convivem comigo. Né? Então, a certo. gente só trata uma questão em saúde mental, principalmente com o uso de fármacos, caso aquilo traga um sofrimento. Nesse Uhum. sentido, a ansiedade é exatamente um estado mental. É um estado mental, talvez o mais experimentável por todos. Né? Eu Sim, acredito que não exista um ser humano, já de vida adulta, e hoje em dia, inclusive as crianças, que não experimente uma sensação ansiosa. E o mais exatamente. importante é a gente reconhecer esse pensamento ansioso como algo útil, como algo necessário e como algo absolutamente criativo. Né? Então, a gente precisa estar ansioso, porque o estado de ansiedade é um estado de preocupação sobre uma questão futura. Então, é necessário que eu me planeje. É Sim, necessário que eu esteja preocupado com o que vai acontecer amanhã, para que a partir disso eu tenha um melhor resultado possível, eu tenha menor nível de insatisfação caso as coisas não saiam do jeito que a gente esperava. sim, Então, acho que isso é fundamental entender, né? Que a ansiedade, ela é um sentimento comum e não patológico, né? Na maior parte das vezes. É sim, diferente quando a gente fala de um transtorno de ansiedade. sim. Ótimo, sim. Até, na verdade, falam, né, e consta em todas as bibliografias que o transtorno de ansiedade ele está entre os principais transtornos mentais que afeta a população, né, doutor? O senhor concorda, dentro daquilo que o senhor recebe? Quando um psiquiatra diz transtornos de ansiedade, a gente está falando num grupo de transtornos, né? Num grupo de transtornos, então, de vários diagnósticos diferentes, Certo. em que todos eles, o que há de comum, então, nesses diagnósticos? Em todos eles, a principal função mental que está alterada é a ansiedade, né? O que mais prevalece. Claro que aí a gente vai ter um conjunto de outros sinais e sintomas, mas dentre eles a ansiedade vai estar claramente prevalecendo. Então, se a gente pensar assim, dentro do grupo dos transtornos ansiosos, as fobias específicas são os transtornos mais prevalentes na população em geral. Mas o Sim. que acontece? E aí já vai abrir um caminho para a gente pensar, então, o que é o termo generalizado. Né? Quando a gente fala de fobia específica, a gente pode pensar no que é generalizado. Porque essa palavra assusta muitas pessoas, porque ela dá uma ideia assim, de que é um grau máximo, né, de ansiedade, e não necessariamente ela significa isso em termos técnicos. Então, a fobia específica, a gente está falando que a pessoa tem um medo dirigido a um objeto específico. Por exemplo, um medo de barata, um medo de lugar fechado, um medo de avião, enfim. A maior parte dessas pessoas não procuram tratamento nem com psicólogos e nem com psiquiatras. Por quê? Sim, Porque uma das reações da ansiedade é a evitação. E se a gente tem um medo ou uma fobia específica a um objeto ou a uma situação X, a maioria das pessoas trata evitando o contato com aquele objeto. Então, eu tenho medo de baratas, mas eu não vejo baratas todos os dias. Então, é sim, possível conviver com esse medo. Claro que se a pessoa tratasse, ela poderia ter um desempenho diferente. E existem algumas fobias específicas que elas merecem e devem ser tratadas porque elas vão melhorar bastante a saúde de um indivíduo e o desempenho dele social. sim.
Pois bem, então, junto desse grupo de transtornos de ansiedade, além das fobias específicas, a gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade social, que Sim, seria a fobia social. social. Então, Uhum. referindo-se ao medo de entrar em contato com outras pessoas, de participar de uma reunião, né? Às vezes, nos pacientes mais graves, existe um medo, inclusive, de fazer uma compra, de devolver um produto que não lhe serviu, né? Então, isso pode chegar a situações corriqueiras e cotidianas. Sim. Outros exemplos, o toque, o pânico, tudo isso está dentro do grupo de transtorno de ansiedade. Por que que a gente usa, então, o termo de transtorno de ansiedade generalizada, que seria, então, depois das fobias específicas, o segundo transtorno mental mais prevalente? Porque essa ansiedade ela vai se manifestar, então, para a maioria das coisas e na maioria dos lugares, principalmente quando esse transtorno está ativo. Uhum. Então, por isso a gente usa o termo generalizado, quer dizer que ele não está focado em uma única Uma situação, ele única. se generalizou nas diferentes situações em que o indivíduo precisa enfrentar aí no dia a dia. Uau, que máximo! E dentro da psicologia, a gente, inclusive, o senhor falou da fobia social, né? E eu estou com uma paciente, e o que que acontece? O medo, né, de ser julgada, do que as pessoas vão pensar. Então, isso faz com que o paciente evite uma vida inteira, né? Eu tive uma paciente que ela criou uma estratégia compensatória por 20 anos porque ela tinha um medo de Uhum. chuva. Ela Sim. entrava em pânico, mas ela nunca tinha procurado ajuda. E por 20 anos É, ela colocava um fone de ouvido com uma música muito alta, enrolava o terço no braço e era a estratégia que ela tinha para justamente se acalmar diante daquela situação, mas que era apavorante para ela. Ela deixou de trabalhar, né? esse é um exemplo de uma pessoa que jamais poderia ter ficado sem tratamento. Primeiro, porque a gente está num país extremamente chuvoso, né? A gente tem aí Sim, mais de 6 meses de chuvas frequentes, recorrentes. né? Então é quase impossível a gente não tratar um medo de tempestade ou um medo de chuva, né? E outra coisa é que essas estratégias compensatórias ou de evitação, elas dificilmente elas são efetivas, né? Então ela ficava Sim, ali com o terço amarrado e com o fone, mas mesmo assim aquilo liberava bastante cortisol e isso acaba levando à liberação de bastante neurohormônios, neurotransmissores que podem chegar a ser tóxicos para o tecido cerebral, sim, né? Então, por exemplo, isso libera bastante cortisol, o cortisol vai fazer uma liberação de noradrenalina e a capacidade dela de mediar essa ansiedade, de modular esses sintomas, vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez exatamente. mais cronificado, né? Então, Sim, não é porque é uma fobia específica que a pessoa não deve tratar, dependendo do modo e da quantidade de sintomas que ela precisa procurar um tratamento, sim, porque isso pode evoluir muito mal. sim. Falando já, né, dando até esses exemplos, a gente sabe que é extremamente importante essa abordagem combinada do psiquiatra, do psicólogo. A gente sabe que nessas situações a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, ela é extremamente eficiente porque ela ensina o paciente a interpretar diferente aquilo que faz ela ter as crises. E o Uhum. medicamento, ele vai atenuar nos sintomas, né? Então, qual seria o tratamento para ansiedade generalizada? Tem remédio? Não tem? Fala um pouquinho para gente. Sim, Sibeli, na verdade, assim, para todos os transtornos psiquiátricos em geral, todos seriam exagero, mas para a maior parte deles, existem vários estudos que mostram a superioridade na combinação do tratamento farmacológico associado à psicoterapia.
né? Certo. Então, não é que um é melhor que o outro, é que os Sim, dois combinados vão trazer resultados melhores do que um isoladamente, né? sim, Em relação à diferença entre o tipo de psicoterapia, a maior parte dos estudos não trazem uma diferença tão significativa, né? Mas vários têm apontado para os transtornos específicos a terapia cognitivo-comportamental como uma amostra de resultados mais rápidos e mais eficientes aí sim, no começo do tratamento, né? sim, Então, assim, é essencial o tratamento em conjunto, porque a pessoa pode, inclusive, se desestimular. De repente, ela busca só um psiquiatra, e aí ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, com efeitos colaterais do início das medicações. A medicação demora um tempo específico para ela ser efetiva. Às vezes, a gente sim, tem que fazer algumas trocas da substância até que a gente consiga ajudar aquele paciente efetivamente. E sim, acredito, você pode falar melhor, mas acredito que a mesma coisa acontece com a psicoterapia, né? Se ele vai isoladamente para a psicoterapia e permanece ali com alguns sintomas que são mais de cunho orgânicos, autonômicos ou sentidos no corpo, sim. ele acaba se desestimulando ou desacreditando do processo, enquanto não é bem isso, né? É uma questão dele buscar aí recursos de diferentes formas. Sim. E agora, né, com essa. A gente sabe que toda epidemia provoca pânico, né? Agora esse Uhum. coronavírus veio aí com tudo e as pessoas, nossa, eu tenho visto demais, demais as pessoas mandando mensagem e colocando o quanto elas estão desesperadas, porque é algo que a gente, né, não tem total conhecimento sobre o que é, sobre o que vai acontecer, e isso, de certa forma, abala o emocional, a saúde mental aí, gera essa ansiedade, esse estresse. Então, quais questões emocionais o senhor acha que podem ficar mais graves nesse período? Bom, acho que a gente pensou em falar exatamente sobre transtornos de ansiedade, porque eles são os que tendem a ser reativados, né? A Sim, situação da pandemia, se a gente voltar aí no contexto, então, do conceito de ansiedade, a gente vai observar o seguinte: quando que ela tende a deixar de ser normal e vai passando a ser patológica, né? Então, quando eu começo a ter alguns sintomas incontroláveis, não é? sim, Então, taquicardia, né, sudorese, os tremores, que aí são sintomas mais autonômicos, e pensando num contexto mental, pensamentos antecipatórios, né? Geralmente pensamentos com conteúdos de ruína ou de catástrofe, aonde sim, existe aí uma tendência da mente a focar situações ruins, né? A ruim, sim, antecipar situações ruins. Bom, o fato é que agora nós já não estamos mais num campo imaginário, né? Quando a gente sim, fala de uma pandemia, nós temos aí uma ameaça real, né? sim, Claro que um paciente que já tem uma tendência a catastrofizar, a aumentar os sintomas ansiosos, ficam muito mais prevalentes e ele pode sim, aumentar muito o tamanho desse problema mentalmente, né? Então, assim, a gente pode pensar no seguinte: quanto mais imprevisível a situação futura, né, quanto mais incerteza me toma em relação a uma questão, maior a chance que essa ansiedade vá aumentando e vá se tornando possivelmente patológica. Uma sim, outra questão que é bem importante da gente pensar é o grau de autorresponsabilização sobre os resultados, né? Então, existem pessoas que se sentem muito responsáveis em relação ao que vai acontecer. sim, Claro que nós estamos numa situação de coletividade, então, individualmente, nós todos estamos corresponsabilizados pelo que vai acontecer. De fato, sim, isso é uma realidade. Mas nós também precisamos manter um certo grau de tranquilidade em relação ao entendimento de que sozinho ou individualmente nós não vamos conseguir ser responsáveis por nenhuma grande catástrofe. E eu acho que sim, isso é a chave para a gente entender, inclusive, alguns dilemas éticos ou políticos
que têm aparecido aí em relação ao pensamento da pandemia, né? Que é a questão do que é individual e do que é coletivo. Sim, A gente escuta orientações do campo da saúde, né, dos estudiosos da saúde, então epidemiologistas, médicos da saúde coletiva, pneumologistas, que trabalham diretamente com a questão da infecção pelo Covid-19, a gente escuta orientações do âmbito coletivo, né? A gente sim, está pensando na coletividade. Então, quando eles dizem, se você tem sintomas que não são graves, se você tem um estado subfebril, mas você não entrou em falta de ar, você está com um resfriado comum, como você já experimentou outras vezes na sua vida, por favor, não procure o o hospital. centro de É saúde, é. muito complicado, né, você escutar isso, principalmente se você é uma pessoa ansiosa. Como assim, se eu estou começando a ficar resfriado, existe uma pandemia de um vírus que é grave, e isso pode estar acontecendo comigo e eu não vou ao hospital? Sim, Essa é uma orientação útil no contexto da coletividade. Claro, porque a sim. chance de você não evoluir mal é muito grande e a chance de você indo ter contato sim com o vírus, com alguém que está lá, ou de repente sobrecarregar um sistema de saúde, né, ocupar a atenção de um profissional que poderia estar ocupado com alguém que está ficando grave. Então é algo de um senso coletivo válido. Mas no senso individual, e principalmente para quem tem uma mente mais ansiosa, ou quem já trata um transtorno de ansiedade generalizado, ou fobias específicas, enfim, isso é algo muito difícil de ser seguido. Né? Sim, até porque as pessoas estão relatando, pelo menos assim, que houve uma alteração no sono, que a Uhum, preocupação está excessiva demais, a ponto, olha para você ver como a mente, né, a nossa mente, ela é incrível, de ter os sintomas uhum, em razão dessa ansiedade. Então, é algo assim que eu tenho ouvido surreal, né? Tem uma lá que ela coloca, hoje eu tive crise, é uma seguidora, e ela fala, eu estou com gripe, eu estou com tosse. Mas a gente percebe que, na verdade, o emocional está tão abalado que uhum, faz com que a pessoa, né, até tenha os sintomas emocionais, entre aspas, né, pelo uhum. medo, né? Teve uma que pediu para eu fazer uma live sobre a ansiedade e o coronavírus, que na verdade ela estava assim, ela falou, eu estou em pânico aqui. Uhum. Então, como é engraçado, né? Como as coisas que a gente acaba criando também, né? Algo que, é claro, a gente fica apreensiva, a gente fica em estado de alerta, mas tem coisas que estão sobre o nosso controle, que é a Uhum. gente se cuidar, é a gente fazer essa higienização, não sair de casa, e tem coisas que não estão sobre o nosso controle, que é essa pandemia e tudo mais, né, doutor? Então, Você tocou em pontos interessantes, né? Você quer terminar? Pode. não, pode falar. Não, que são as sensações somáticas, né? Muito ligado aí ao pensamento hipocondríaco. Então, muitas Sim, pessoas entendem a hipocondria como algo como uma fixação sobre doenças graves, né? Ah, a pessoa está muito focada e está acreditando ter uma doença que não tem. Não sim. necessariamente a hipocondria vai se apresentar sempre assim. Às vezes ela é exatamente esse estado de alerta absoluto sobre sensações corporais, né? Então, a gente Olha. tem bastante pacientes hipocondríacos, por exemplo, que, exatamente por estarem com um olhar mais direcionado ao corpo, estarem muito mais alerta para essas questões, Sim. desenvolvem sintomas ou sentem sintomas, por exemplo, de efeitos colaterais de medicação. Então, são pacientes Sim. que se colocam a trocar de medicação incessantemente, né, e que você colocou ali já 10, 15 medicamentos diferentes, a pessoa tem reação a todos eles. Ou seja, isso é Nossa. algo anormal. Seria normal a gente ter uma resposta ruim a 2, 3, mas Sim. possivelmente a vários nesta quantidade,
muito possivelmente a gente está falando de um alerta, de um estado muito alarmado de sensações corporais e que a pessoa associa a uma causa, né? Porque a gente tem muita dificuldade com as coisas para as quais a gente não encontra resposta, né? A gente Sim, humano, nós somos um pouco intolerantes a não saber as coisas, né? A gente tem uma necessidade absoluta de ter uma resposta. Isso é digno, é justo, é isso que nos faz crescer e conhecer cada vez mais, mas dependendo da resposta que a gente cria para aquela dúvida, aquilo pode piorar muito uma situação, né? sim. E você falou sobre isso, sobre as somatizações, né? E não estou me Sobre o lembrando um outro controle, aspecto. né? Sobre o controle, aquilo Sobre que o a quê? gente tem o controle e aquilo que sai fora do nosso controle, que não depende de nós, né? Ah, sim, é. E também acho que sobre o excesso, né? Eu acho que a gente tem pensado muito, eu não sou um grande estudioso de mindfulness ou de setting mental, mas eu Sim, acho que é uma hora muito importante da gente pensar no ambiente mental que a gente está criando, né? Então, exatamente. se a gente acorda e fica da manhã até a hora que vai dormir, escutando notícias sobre um assunto repetitivo, independente se é de coronavírus ou de acidente de avião Cidade ou de carro alerta. ou qualquer coisa. Sim, você vai criando uma tendência a estar cada vez mais alerta. Ah, me lembrei do que eu gostaria de falar, que é essa questão que você disse sobre. Porque, assim, ó, no processo normal de ansiedade, quando a gente tem uma ansiedade normal, Sim, sempre a gente tem os medos e as ansiedades, as preocupações mediadas na região de amígdala e hipocampo. São as duas estruturas cerebrais que controlam aí a neuroendocrinologia do controle do medo e da ansiedade. Num estado sim. normal, eles se comunicam com a parte frontal do nosso cérebro, com o córtex pré-frontal, que é uma parte mais desenvolvida, mais ligada à inteligência, ao raciocínio, e que ele tem uma função de estou sentindo algo ruim, então eu vou processar um pensamento para depois eu ter uma atitude. Ou Uhum. seja, é a maneira mais mediada de a gente controlar a nossa ansiedade. Conforme um estado de ansiedade vai se cronificando, a gente começa a ter uma mediação ruim desta parte e a gente começa a ter uma resposta mais baixa de tronco, né, que é essa parte nossa mais ligada à medula. Então funciona mais como um reflexo, né, como se a gente tivesse mediante, você tem um problema desse tamanho e aquilo fica muito engrandecido. Então é como se Sim. você tivesse com um leão, né, assim atrás de você e você ter que sair correndo. De Ah, repente, o cérebro começa com esse tipo de interpretação. Então, às vezes, nem é uma questão da pessoa querer controlar, muitas vezes ela não consegue se controlar, né? E por isso ela vai precisar, às vezes, de uma medicação e de uma reprogramação, né? sim. Linguística, cerebral, aí, um tipo de tratamento em psicoterapia do qual ela escolher para que ela possa aí recuperar essas capacidades, né? Sim, exatamente. E eu observo, né, que as pessoas ficam muito focadas. A gente recebe, eu tenho vários grupos, né? Olha, sem brincadeira, acho que em média umas 100 mensagens por dia. Aí, Sim. casos nas cidades vizinhas, que saiu uma notícia, né, que um senhor de 90 anos aqui de Ribeirão do Sul, que é minha cidade vizinha, morreu com o Uhum. coronavírus. E na verdade, né, lá no grupo da escola em que eu trabalho, a pessoa falou: não, não foi coronavírus. Ele teve um AVC, ele já estava todo em processo aí de adoecimento. Então, quantos fake news, quantas coisas, a pessoa fica mergulhada nisso. E é a mesma coisa que Claro. assistir aquele programa Cidade Alerta. Gente, é só catástrofe, é só gente tirando a vida de todo mundo. Qualquer pessoa que fique infiltrada nisso, com certeza vai ter a saúde mental abalada. Não é verdade, doutor? Sim, porque é um pouquinho dessa questão que a gente estava comentando de ambiente mental, né? Então, o Sim, que a gente recomenda é que, na verdade, como é que eu penso?
Eu acho que desde a semana passada, para a gente que não trabalha diretamente com a questão do combate em si, as informações que são verdadeiramente úteis, elas já estão ficando repetitivas, né? Na Sim, verdade, a gente já sabe, né? Já deu para entender dentro do que é possível, né? Sei que a gente não viveu uma experiência emocional em relação, a gente ainda não perdeu pessoas próximas, nós ainda estamos um pouco distantes dessa realidade, esperamos que nem cheguemos nisso. sim, Mas, dentro daquilo que é possível, a gente já entendeu que é para ficar mais em casa, é para ficar isolado, é para lavar as mãos. Então, a gente já tem as informações que são sim, das nossas atitudes. Eu acredito que a partir daí a gente ficar abrindo vídeos, né, sobre pessoas que estão morrendo, que mostram sim, cenas muito ruins, que mostram catástrofe, ou informações como essa que você disse, né, que são geradas a partir de pessoas que não tiveram uma informação completa da questão e saíram propagando. Eu acredito que isso faça muito mal e eu tenho aconselhado as pessoas, os meus amigos, meus pacientes, a não ficarem abrindo WhatsApp ou escutando coisas sim. de informações de pessoas que não estão exatamente, né, envolvidas aí com o combate direto em termos de não é uma autoridade sanitária, né, não é um estudioso da Sim. Com certeza. E assim, a gente está vendo, né? Isso é algo real, que nem todos os medicamentos geralmente são recomendados em razão desse coronavírus, né? Entrou lá o grupo de corticoide, de anti-inflamatório, área. e outros que podem aí agravar a infecção ou gerar algum problema. Agora, no meio Uhum. psiquiátrico, existem medicações que poderiam piorar uma doença gripal, né? Existe alguma medicação psiquiátrica que poderia piorar essa doença gripal pelo Covid-19? Tá, eu vou responder um pouquinho ainda como médico, né, generalista, e vou passar um pouquinho depois pelas questões da psiquiatria. Então, por Tá, exemplo, lá entrou a questão dos corticoides, né? O sim, corticoide é um medicamento que, sabidamente, a gente sabe que ele está ligado a uma imunossupressão. Então, é natural que ele possa ter aí uma relação que ainda não está bem clara e nem estabelecida. A gente tem que lembrar que é um vírus novo, que nós não temos estudos com estatísticas suficientes, né? sim, Mesmo o ibuprofeno, que era lá o anti-inflamatório, primeiro ele foi totalmente rechaçado e depois vieram algumas opiniões de que ele teria saído da lista, né? certo. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa, por exemplo, um ibuprofeno, não existe nenhuma doença crônica que se trata com ibuprofeno. É um medicamento mais ligado à inflamação e dor que a gente Sim. tem que usar por dias específicos, né? Que qualquer Isso. uso de longo prazo já está relacionado a um dano renal, né? Então, aqui, isso precisa ficar bem claro. Quando a gente pensa em corticoide, por exemplo, existem pessoas, vamos usar um exemplo de doença, porque tem várias, né? Mas, por exemplo, Certo. alguém que trata lúpus eritematoso sistêmico, uma doença reumatológica, que inclusive está muito ligada aí a questões psíquicas também. Essa pessoa, se ela tem uma indicação do reumato de usar um corticoide, ela não deve parar o tratamento pensando que ela pode vir a se infectar com o Covid-19 e que por isso ela vai responder mal. Porque a Sim. chance dela não se infectar e ter resultados muito ruins para o tratamento que ela vinha fazendo é absolutamente maior do que a chance dela ter resultados ruins pela infecção, né? Sim. Então, isso é uma questão estatística. Muito possivelmente, talvez ela não vai entrar em contato com o vírus, né? Esse é o nosso esforço. Então, Sim. o recado é para quem faz um tratamento crônico, né, que tem um fim específico em determinada situação clínica, não interrompa as suas medicações. E isso Ótimo. vale também para os psicotrópicos, e mais ainda, né? Então, a gente está pensando aqui que nós estamos vivendo uma situação de absoluta incerteza, né? De Total.
insegurança de não saber o que vai acontecer e que isso pode reativar transtornos mentais, em especial os transtornos ansiosos. Se eu já Sim. venho em tratamento para um transtorno de ansiedade e eu interrompo esse tratamento, seja por dificuldade de acesso, né, às farmácias ou às consultas que estão interrompidas, ou se ainda for por isso, a gente está lutando para que isso não Sim. aconteça, né, essa desassistência. Por isso a gente se reviu aí nas questões das consultas e está dando essa opção de ser feitas por vídeo, né? Inclusive saiu agora uma resolução da Anvisa aceitando a assinatura digital nas receitas. Né? Assinatura Olha, digital com certificação, assim como existem nos tribunais, né? Nas questões que ficam digitalizadas. Então, já não tem mais agora, por enquanto, nesse período de pandemia, as farmácias podem aceitar esse tipo de receita com assinatura digital, não vai precisar da receita física, né? uau, bacana. Então, agora, se ainda for esse o motivo, a gente até compreende, mas parar um tratamento pensando que o remédio vai fazer mal se ter um contato com o Covid é uma péssima ideia, isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Ótimo, maravilha. A Karina colocou aqui, excelente condução e respostas muito esclarecedoras. Parabéns pela live. A gente agradece por você estar aqui, né? Sim, Doutor, e eu penso muito, porque assim, eu atendo vários pacientes com toque. E certo. em meio a todo esse caos, a minha preocupação maior foi exatamente o aumento de pessoas, né? Por exemplo, eu fiz uma live sábado, até porque a Uhum. seguidora pediu, e as pessoas colocaram lá, olha, eu estou ficando paranoica, quero tomar banho toda hora, eu já estou com as Uhum. mãos machucadas de tanto passar o álcool em gel. Então, aproveitando isso, né, porque eu sinto isso dentro do consultório, nos encaminhamentos que os psiquiatras fazem para essa questão, você acha que a quarentena, essa higienização, reforçam esses comportamentos obsessivos? Olha, infelizmente reforçam, né? Eu acho que as orientações em termos de saúde física, elas introduziram rotinas de higiene aumentadas em relação às rotinas que a gente tem normalmente, né? Então, a Sim, recomendação é de que a gente esteja lavando a mão por 20 segundos, né? E no maior número de vezes possíveis ao dia, que a gente use o álcool gel, então todo mundo sabe essas recomendações. sim, Acontece que, para uma pessoa que já fazia essa rotina de higiene, porque ela tem um pensamento intrusivo sobre estar sujo, sobre estar infectado, isso vindo como uma orientação de médicos, de profissionais de saúde, isso é capaz de piorar muito um pensamento obsessivo, com consequente aumento das compulsões. Pode ser que o sim, paciente que já tenha um tratamento, pode ser que nós tenhamos novos casos de transtorno obsessivo compulsivo surgindo, e pode ser sim, que o paciente que já faça um tratamento precise aí de uma readequação de dose, né, e precise intensificar aí o processo psicoterápico, porque ele pode realmente ter uma situação aí de recaída e de piora dos sintomas. O que é que a sim, gente recomenda, né? Então, para antes do remédio, do aumento aí do número de sessões ou do contato com o seu psicólogo, a gente recomenda que essa pessoa, mais uma vez, tenha um contato com a informação de uma maneira saudável, né? Que ela sim. não fique buscando informações também de uma maneira compulsiva aí ao longo do dia durante o período da pandemia. Sim, E também que ela tente se ocupar, que ela tente preencher a rotina com tarefas que tenham começo, meio e fim, com uma duração um pouco mais longa, para que ela, claro, uma tarefa que seja suficiente para ela manter o foco, que ela goste de fazer, para que ela não caia aí na tentação das obsessões de ter que ficar aí se higienizando para além da entendi. quantidade que já foi pedida, né? Isso é Sim, importante que a gente esclareça, Sibeli, assim, quando a gente fala de toque, então o T do toque é o transtorno,
nós não estamos falando de alguém apenas higiênico. Nós estamos falando de pessoas que Sim, gastam mais de 2 a 3 horas por dia com higiene, e que isso, exato. com higiene, quando a compulsão é essa, né? E Sim. que isso acaba atrapalhando, então, as rotinas, acaba trazendo um sofrimento intenso para a pessoa. Tem uma pergunta Eu aqui. quero aproveitar para mandar um oi aí para o meu pessoal que está entrando, e eu não falei oi para ninguém, o Júnior, a Denise, a Tia Lena, a Sinara, a Laisla, várias pessoas aí que já entraram. Muito obrigado, viu, gente, por estar aqui com a gente. Ai, que legal, né? Nossa, que live maravilhosa, mas estamos nos finalmente, né? Já estamos. Pois é. Tem até uma mãe perguntando aqui, inclusive eu quero até fazer uma live para déficit de atenção e hiperatividade, porque ela Uhum, perguntou, né? Ela falou que a filha usa Ritalina. A filha tem acho que 8 anos. E a dúvida é sobre a certo. dependência que a Ritalina causa. Uhum. Bom, antes da gente pensar na dependência, a gente precisa pensar no porquê que essa Ritalina foi colocada, se existe um diagnóstico correto, bem feito, bem parametrizado de um transtorno de atenção e hiperatividade. Porque caso exista, é preciso que a gente entenda que ela vai ter mais benefícios com o uso da Ritalina do que prejuízos, se esse diagnóstico estiver bem feito. Então, por exemplo, um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade envolve, na sua forma mais, digamos, cuidadosa, envolve inclusive um teste neuropsicológico, em que a pessoa possa, aí, através de testes, ter um resultado sobre esse diagnóstico, né? Uma vez bem feito o diagnóstico, essa pessoa vai começar a ter benefícios no momento em que ela usar a Ritalina, que é um psicoestimulante. Se ela Sim, não usar para além da prescrição médica, então, por exemplo, uma coisa é estar prescrito 30 miligramas por dia, a pessoa começar a usar 70, né? sim, Ou ela não ter um diagnóstico de hiperatividade e fazer um uso abusivo. Isso é muito comum, por exemplo, nas pessoas concurseiras, que querem passar muitas horas estudando ou que sim. querem ter um desempenho para além do normal, né? É, Aí sim a gente estaria falando de uma dependência. Esses Sim. estimulantes, a gente tem realmente que ficar com essa preocupação, porque eles podem causar na gente uma sensação de que a gente só funciona se tomar eles, Exato. né? Então, se a gente tem aí um tratamento que já vai a longo prazo, ou seja, que já tem mais de 1, 2 anos, de repente compensa repetir um teste neuropsicológico, compensa a gente dar uma olhada para as notas dessa criança, se elas estão melhores, compensa a gente fazer um teste empírico com uma dose menor, para ver se essa criança já está capaz de seguir, né, as regras, de ter o desempenho esperado aí dentro da normalidade, sem a medicação ou com uma dose menor. Então, tudo isso precisa ser pautado, né? Não dá para a gente pensar numa resposta assim Sim. muito generalista ou que sirva para todas as pessoas quando se fala de dependência de medicação. E até te aconselho, Vânia, o Dr. Calil, ele atende no centro médico, agora atende online, de repente está passando por ele, fazendo, né, uma reavaliação, eu não sei, a criança estuda na escola em que eu trabalho, né, eu não sei com quem é que está acompanhando, mas seria bacana, porque é muito, muito, muito pontual isso que o senhor falou, né? Ver os benefícios que isso está gerando e, de repente, através dessa observação, tomar aí uma nova postura, né? E não fazer nada Claro, e de repente, se tem uma boa relação com o médico que está tratando, né, dá para questionar com ele mesmo, né, sobre assim. isso, né, com a pessoa que está aí oferecendo os cuidados, é possível também fazer essa reflexão juntos, né? Sim, com Mas, certeza. lógico, está disponível também. Claro, né? Estamos disponíveis. Doutor, então, na verdade, aproveitando a oportunidade aqui, né, e o tanto de pessoas que vêm conversando, falando desse aumento da ansiedade, quem estiver, né, aqui na live, tiver interesse em participar
do Ansiedade na Medida Certa. É um programa que eu criei de 12 encontros. Funciona mais ou menos como uma terapia em grupo, com várias ferramentas, que tem, assim, ajudado, olha, incrivelmente, muitas pessoas, né, com a ansiedade patológica, porque a ansiedade normal a gente consegue gerir, a gente tem habilidade para lidar com ela, né? Manda direct para mim, manda WhatsApp, aqueles que tiverem interesse de participar. É um grupo assim para 10 pessoas, pouca gente, que eu estou ali presente o tempo inteiro e é um programa lindo, 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 tá? Então, aqueles que estiverem aqui, os que forem assistir depois, eu estou inteiramente à disposição para qualquer dúvida. Muito bem, também recomendo, né? A gente tem que aí não adiar a nossa ajuda, né? A nossa busca por melhora, né? Acho que isso é bem Exato, importante ser feito. exatamente. E Muito bem. quero agradecer, né, a minha gratidão profunda pela sua disponibilidade, pelo seu sim, pela parceria, né, porque eu confio muito no seu trabalho. Eu até comecei falando sobre isso. Eu te acho um profissional exemplar e é por isso que eu te trouxe aqui. Então, a minha gratidão, né, por estarmos aqui, por todos vocês que passaram, estiveram presentes. Eu agradeço a atenção. E que você. Já, Denise? A Denise está falando já? Já, né? Então, eu fiquei muito feliz e olha como passa, o tempo voa, né? Sim, já são. A gente começou no horário hoje, né? Já se passou Sim, aí 50 minutos, né? Muito sim, bem. É isso aí, eu que agradeço a confiança, viu? As parcerias aí entre os nossos pacientes, a maneira ética como a gente conduz tudo isso. com E certeza. quero deixar um recado assim para a galera nesse tempo, né? Que a gente falou bastante sobre sintomas, sobre transtorno, né? E vamos deixar algumas dicas, né, sobre essa questão aí da pandemia em específico, né? Eu Sim, recomendo fortemente que as pessoas se envolvam mais ou menos dentro de 1h30, 2 horas por dia apenas, ou no máximo, com notícias, né, sobre aí o Covid-19, né? Eu acho que os noticiários repetem muito, né? Então, se a gente pegar algumas redes que estão fazendo só noticiário, fica uma coisa muito maçante, né? E a gente acaba focado e muito alarmado com aquelas situações. Então, acho que é importante a gente se manter informado, é uma sim, conduta ética, né? Coletivamente a gente está precisando de pessoas que se envolvam, né? Mas isso não pode virar algo excessivo. Uma outra sim, questão, para quem está conseguindo ficar em casa e está conseguindo trabalhar de casa, é, a maior parte dos empregos são feitas através dos aplicativos, né, do uso da internet, do celular. E é algo que perde muito a atenção, né? Às vezes você está sim, ali em uma reunião ou está desenvolvendo um trabalho e chega toda hora algumas informações. Então, se for necessário, você pode, por exemplo, desinstalar determinado aplicativo quando não for o horário de você usar ele, né? Você pode, se você tiver um trabalho que não dependa então do celular ou das redes, você pode deixar o celular longe de você para que você não fique o tempo inteiro focado sim, naquilo, né? Então, vários psiquiatras têm recomendado assim que durante 1/3 do dia as pessoas estejam distantes, né, de aparelhos eletrônicos e de celulares, porque a gente está muito focado nisso, eles são muito úteis, é isso que a gente está fazendo agora, né? Mas sim, precisa ter esse cuidado. Uma outra questão importante é a gente tentar manter a rotina o máximo parecido possível. É claro que para sim, muitas pessoas isso não é possível, a casa está cheia de crianças, a gente pode ter, quem contava aí com a ajuda de alguma funcionária, às vezes dispensou, você está tendo que dar conta de coisas que antes você não dava. sim, Mas na exato, medida do possível, que você acorde no mesmo horário, que você durma no mesmo horário, que você possa fazer as refeições mais ou menos parecidos com o modo que você fazia, né? Que você, sim, dentro do possível, faça alguma atividade física, algum alongamento dentro da sua casa.
né? Leia um E livro, né, doutor? eu veja um Músicas. filme, né? Coisas legais assim que você já queria fazer antes e não fique só focado ali perdendo tempo com um noticiário que vai falar coisas que você já viu, já sabe, né? Mas ao Isso, mesmo tempo não deixe de se informar, né? Não deixe aí de buscar as informações. sim. E principalmente não adie o tratamento de um transtorno mental, caso você já esteja numa circunstância assim, peça ajuda, né? Essa é uma questão, a psicofobia, né? As nossas resistências, a nossa Sim, capacidade de se humanizar e de pedir ajuda, ela às vezes é muito baixa, né? E isso exato. precisa ser naturalizado, né? Todos nós podemos precisar uns dos outros, né? Em momentos diferentes das nossas vidas. E essa é uma coisa que eu acho muito importante, assim, a gente ter que manter os vínculos, né? Então também é importante Isso, estar no celular e nas redes para manter os vínculos. Pode ser que sim, depois de tudo isso a gente passe aí por privações econômicas, às vezes algumas pessoas vão ter déficits financeiros, com alguns podem certeza. estar enlutados por perdas e nós vamos precisar ter vínculos saudáveis, nós vamos precisar manter essa coletividade, essa ajuda, porque é Sim, de vínculo que se faz saúde mental. exatamente. Crie sua rede de apoio, faça algo que eleve o seu humor, adapte a sua rotina para essa mudança que aconteceu agora, né? Então, com os filhos em casa, as mães estão surtando, né? Eu vejo elas falarem. Então, procura criar uma rotina para que você fique mais tranquila, não fique tão vulnerável frente a tudo que está acontecendo. Então, doutor, vamos nos despedir que vai cair a conexão a qualquer momento, quando completa uma Tá hora. bom. Eu agradeço muito, né, a todo mundo que entrou. Quero dizer que eu fiquei bastante feliz com as mobilizações aí. É nova essa live, eu nunca tinha feito isso, mas eu acho que eu gostei bastante, principalmente pela questão da interação, das pessoas poderem ir mandando pergunta, acaba sendo uma roda de conversa, né? Também Sim. melhor do que uma coisa expositiva. Ari, obrigada, Cibele, doutor Calil. A gente que agradece a sua presença aqui, de todos, né? Adorei as dicas, parabéns, ótima live. Ai, que delícia, a gente fecha o dia muito feliz, né? Isso aí. A gente que agradece a presença. Não sei se vai ficar gravado, Vai. dá para Vai assistir ficar depois. gravado por 24 horas aqui no meu Instagram e depois vai Certo. estar no meu YouTube também. Aí eu passo o link para o senhor depois. Tá bom. Então, quem quiser aí tiver chegado atrasado, né? As principais informações sobre ansiedade foram anteriores, então pode entrar aí e assistir a gente depois. Mais uma vez, obrigado a todos. Um super beijo para todos, doutor. Um beijão, obrigada por tudo. Estamos juntos e a ansiedade na medida certa. Beijão. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.